Graça e paz, meus queridos. Se você é novo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveite e já se inscreve aqui abaixo. Ative também o sininho das notificações. E hoje vamos falar da tristeza. Acontecem muitas situações na nossa vida o qual nos entristece. E hoje eu vou falar o que fazer para deixar de estar triste. A verdadeira alegria vem de Deus. Por isso, para deixar a tristeza, você precisa de mais de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, está dizendo assim: a tristeza faz parte da vida, mas não precisa durar para sempre. Você não pode evitar toda tristeza, mas com a ajuda de Jesus, você pode superar a tristeza e encontrar alegria novamente. Em Jesus, você tem a esperança de mais uma vida plena. Não é bom ignorar a tristeza. Esse sentimento é um sintoma que algo não está bem. A tristeza pode ser causada por muitas coisas diferentes, como doença, estresse, desilusões, decisões erradas, a perda de alguém querido. É importante chegar à raiz do problema. A tristeza pode ser sinal que algo precisa ser mudado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, Deus diz que Deus pode usar a tristeza para levar à ação, corrigir crenças erradas, mudar sua vida e aprofundar seu relacionamento com Ele. Você pode ser completamente honesto com Deus. Não precisa fingir que está tudo bem. Muitos salmos na Bíblia descrevem toda a tristeza de quem as escreveu. Quando você se abre para Deus, você reconhece que tem um problema e precisa de sua ajuda. A Bíblia diz que quem se sente triste deve orar. Apenas Deus tem o consolo que você precisa. Orar ajuda a focar em Deus e aprofundar seu relacionamento com Ele. Pense em coisas boas. O mundo não é feito só de coisas ruins. Reconhecer a tristeza e levar para Deus é importante, mas você não pode focar apenas na tristeza o tempo todo. Procure coisas boas pelas quais você pode agradecer a Deus. Pensar em coisas boas e agradecer por elas põe os problemas em perspectiva e aumenta a felicidade. A Bíblia diz que você pode renovar sua mente. Muitas vezes você se sente triste porque criou o hábito de ver apenas as coisas negativas. De início pode ser difícil pensar em coisas boas, mas se você criar esse novo hábito, fica mais fácil com o tempo. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela você pode encontrar as palavras que você precisa ouvir para deixar de ficar triste. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que superaram a tristeza com a ajuda de Deus, mesmo em situações muito difíceis. Sua tristeza também pode ser consequência de mentiras em que você acredita. Por exemplo, não sou amado ou eu não presto. Na Bíblia você encontra a verdade que liberta. Não se isole, você não está sozinho. Todos passam por tristeza na vida, por alguma razão. Outras pessoas podem não entender sua situação, mas entendem o que é sentir tristeza e solidão. Na igreja você pode encontrar pessoas que podem lhe aconselhar, encorajar e alegrar. Quando você convive com pessoas alegres, isso ajuda a mudar a sua perspectiva e a deixar de ficar triste. Deus não espera de você perfeição, mas sim esforço.
Pois, como disse o salmista, Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe que você nunca será inerrante, perfeita, que você é pó. Assim Deus compreende as suas fraquezas. O que Ele não aceita é o acomodamento. Portanto, não podemos dar a liberdade para sermos consumidos por esse sentimento. Na Bíblia, o Senhor Deus nos diz que a tristeza é passageira, pois ela não dura para sempre. Além disso, Deus também sente tristeza, pois Jesus chorou e se compadece das pessoas que sofrem da tristeza profunda. A palavra de Deus ainda nos consola, dizendo que haverá um tempo quando formos morar no céu, em que não haverá mais dor, choro e tristeza. Você tem que entender que a tristeza é um sentimento que faz parte das nossas vidas. Porém, quem é que gosta de sentir isso, não é mesmo? As Sagradas Escrituras podemos encontrar muitos casos de pessoas contando suas tristezas para Deus, até um livro inteiro sobre isso, e ele se chama Lamentações. Na Bíblia, alguns personagens não negavam os seus sentimentos, mas eram honestos e pediam a Deus para ultrapassar essas fases difíceis. Independente das causas, Deus está presente para nos consolar nos tempos de tristeza. Se a tristeza está durando muito tempo, isso não é bom. Ficar sempre com tristeza no coração é uma doença chamada de depressão. Tome bastante cuidado. Se você anda sofrendo com esse tipo de tristeza, peça a ajuda de Deus para você voltar a ter alegria novamente. Procure apoio de amigos, irmãos e familiares. Não se isole, você não está sozinho. Não se desespere, acredite que tudo isso vai passar. Agradeça a Deus pelas coisas boas em sua vida, por mais pequenas que elas sejam, seja grato. E o mais importante, leia a Bíblia. Ore e procure ouvir a voz de Deus e se livre desse mal que assola seu coração. Tem um versículo lindo que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Ainda que com tristezas e lágrimas nos olhos, não deixe de semear. Plante orações e atitudes de amor. Você colherá frutos do que plantar. Não pare, não desanime. Deus tem um futuro de alegria para você.